Se de repente você estiver precisando de ajuda à noite, talvez você ligue para um bombeiro. Principalmente se esse bombeiro for o seu marido. Foi isso que aconteceu nessa história de hoje. Só que, claro, né, por ser nosso tipo de história, não é tão simples assim. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. Muito obrigada, se é a primeira vez que você está aqui, você parou para assistir, espero que você se entretenha. E para quem é aqui de casa, para quem sempre volta, muito obrigada também. Vamos lá para essa história que vai nos trazer à tona alguns sentimentos. A história de hoje é de Robert Poyner. Robert Louis Poyner III nasceu dia 30 de abril de 1969. Ele nasceu no Michigan, porém nossa história se passa no Texas. Assim que ele terminou o ensino médio lá no Texas, ele entrou para a escola, para a academia de bombeiros. E aí ele iria trabalhar no sonho dele. Afinal, né, quando a gente vê os menininhos por aí, ou eles querem ser bombeiros ou querem ser policiais. O primeiro e único emprego dele foi lá na corporação de Dallas. Ele ficou no total 19 anos até que ele chegou ao cargo de capitão. Ele era muito bem visto, muito respeitado. O pessoal ali que trabalhava com ele, os outros bombeiros, era a segunda família dele. Só que agora nós vamos falar da primeira família. Ele se casou no ano de 1988 com Amy. Amy era a namorada dele da época da escola. Eles se casaram, tiveram duas filhas, Nicole e Natalie. Elas diziam que Robert era um pai maravilhoso, da mesma forma que Amy dizia que ele era um marido maravilhoso. Ele era grandalhão, alto, só que ele era muito amoroso. Então, algumas fotos tem por aí na internet, ele salvando pessoas, né, de incêndios, e a atenção que ele dava para as crianças, para as mulheres. Ele gostava realmente de proteger e de passar um conforto para essas pessoas. E os grandes amores da vida dele eram realmente as filhas. Qualquer oportunidade que ele tinha, ele falava das duas meninas dele. Depois de 20 anos de casamento, Amy sentiu uma diferença no relacionamento. Então, no ano de 2008, ela achou estranho porque Robert quase não conversava com ela, ficava muito ausente, saía de casa em horários que ela sabia que ele não estava trabalhando. Inclusive, uma das filhas dela descobriu que Robert tinha 2 telefones celulares. O outro era confidencial. Ela estava desconfiando, então, que o marido tinha uma outra pessoa na vida. E aí, conforme o tempo foi passando, ela até descobriu o nome dessa pessoa. Chase Tyler Mormon. Ela trabalhava como auxiliar de enfermagem e tinha apenas 20 anos de idade. Ela conheceu Robert através de um amigo em comum e ela se fez perceber que ela estava interessada nele. Os outros bombeiros diziam que ela ia lá diariamente. Diariamente ela estava na corporação. E aí provavelmente ele começou a suprir coisas que aquela vida dele de casado, aquela rotina, já não supria mais. E aí a gente descobre nessa história pela própria Chase que não foi em 2008 não que eles começaram um relacionamento. Eles começaram a se ver em dezembro de 2007. Ela acreditava que o estado civil dele era divorciado, porque foi assim que ele disse que era. A gente não sabe se é verdade ou não. Qualquer bombeiro ali poderia ter falado para ela que realmente ele estava casado, só que aí a gente não vai saber, né? E aí o relacionamento deles foi fluindo até que ela engravidou em maio de 2009. Dia 28 de dezembro de 2009, eles estavam casados. Ela tinha nessa época 22 anos de idade e Robert tinha 40. E aí eles tiveram o bebê, que era a terceira filha então de Robert, uma menininha chamada Edson. Chase diz que o que a fez se apaixonar por Robert foi o jeito pateta dele.
ela ria em todo momento. Então, dia 9 de setembro de 2016, que era uma sexta-feira, a emergência recebe uma ligação. Só que antes de alguém começar a falar, essa ligação é interrompida. Logo depois, a emergência recebe outra ligação. Dessa vez, a ligação completa. E é Chase falando desesperada, dizendo que o marido dela levou um tiro, que precisa de ajuda. Logo depois, policiais chegam no local onde ela estava. Ela estava em um local, gente, que era uma estrada, só que era uma estrada rural. Dava para ver ali na lama que quem passava por lá era trator. O que ela estava fazendo lá com o Jeep dela, né? Era muito estranho. Então ela estava com falta de ar, colocaram um aparelho de oxigênio para ela poder respirar, ela estava muito nervosa. E ela disse que o marido dela estava mais à frente no Jeep dela, que ele tinha sido atingido na cabeça. E aí o que aconteceu, né? Os policiais estavam tentando entender o que aconteceu. O marido dela era Robert, de 47 anos de idade, um bombeiro conhecido, respeitado, e ela tinha 29 anos de idade nessa época, estava passando mal. Ela disse o seguinte: ela ia se encontrar com o marido em um restaurante para comerem tacos. Eles iam se encontrar já no restaurante, então ela estava dirigindo por aquele caminho que ela nunca tinha dirigido na vida. Quando o policial perguntou por que ela pegou aquele caminho, então ela disse que ela simplesmente se perdeu. E quando ela percebeu que estava perdida, ela estava trocando mensagens com o marido até que o carro dela atolou. E ela pediu então ajuda para ele. Só que assim, Robert chegou até um determinado ponto e ele também ficou com receio de entrar com o carro dele e o carro dele também atolar. Então ele parou o carro dele a uma distância significativa. Ela tinha se encontrado com ele até lá. Chase não se aproximou do Jeep com ele. Ele foi sozinho até o Jeep e ela ficou em uma certa distância até que ela escutou um tiro. E quando ela escutou isso, ela teve um péssimo pressentimento. Ela foi correndo em direção ao Jeep. O Jeep estava em movimento, bem devagar. Ela só conseguiu se aproximar do volante, o marido dela estava caído e ela conseguiu frear o carro. Ele tinha sangue na cabeça, ele tinha levado um tiro e ela viu ali perto um homem vestido todo de preto indo embora. E aí quando ela explicou isso para a polícia, foi algo assim estranho, né? O sargento, ele tentava ser o mais dócil possível, porque ela tinha acabado de perder o marido, só que era estranho esse papo, né? A única coisa que ela disse é que ele era alto, era a única coisa que eu vi, e depois ela completou: então, ele estava vestindo preto, é a única coisa que eu vi. Claro que o sargento achou aquilo estranho. Como que uma pessoa do nada, aleatória, faz aquilo com Robert? Ele vê depois Chase ali perto e a deixa viva. Não existe isso. Ela era uma testemunha, não era para ela estar viva. E aí outra coisa estranha também é que conforme ele questiona Chase, ela fica falando que eles têm problemas no casamento, que já faz algum tempo que eles não vivem como marido e mulher, que ele tinha pedido o divórcio, umas coisas assim que ele não questionou. E assim, por quê? Ao invés de tá lá sofrendo com a perda do marido, ela tá falando essas coisas. Ela disse pro sargento que eles tinham brigado aquela manhã e eles estavam indo realmente no restaurante para conversarem. Quando ele questionou o motivo da briga, ela disse que tinha sido a filha, porque ele queria ficar com a guarda dela e ele faria isso realmente porque sabia que assim iria atingi-la. Ela disse que ela se casou muito jovem, ela era uma jovem estúpida e que ela não queria mais o casamento. Quando as pessoas souberam o que aconteceu com Robert, eles ficaram sem acreditar naquilo. Os bombeiros, os homens que trabalhavam com ele choraram e ainda choram quando lembram dele ou quando passam na frente do armário dele, porque ele era realmente alguém muito, muito querido. As filhas dele perderam o homem que elas tinham como herói. Apesar de ter acontecido aquele divórcio, e com certeza elas sofreram juntas com a mãe, isso não anula o amor que elas tinham pelo Robert. A própria Amy ainda tinha um grande carinho por aquele homem que foi marido dela por 20 anos. Ela disse que antes do encontro com Robert, ela tinha ido na casa de um amigo. Esse amigo se chama Michael Garza. O sargento perguntou: amigo? Amigo mesmo ou vocês tinham algo a mais? E ela disse que eles tinham um relacionamento íntimo, que ela tinha se encontrado com ele para terem relações íntimas. E aí o sargento achou então melhor levá-la até a delegacia
ir lá interrogá-la, porque aquilo estava muito estranho. O pânico dela, a falta de ar já tinha ido embora. Agora ela falava devagar, ela falava gaguejando, onde ficava óbvio que ela pensava nas respostas antes de dá-las. Só que ela fazia isso porque, né, ela não era natural. Então, achando aquilo muito estranho, ele achou melhor levá-la até a delegacia para o interrogatório. Esse interrogatório, gente, durou 8 horas. E lá a gente consegue saber, basicamente, a história correta. E nesse interrogatório o sargento descobre muitas coisas se desenvolveram aí depois do casamento dela com Robert, e é o que a gente vai tentar aqui trazer para vocês. Ela disse que depois de 3 anos que casou-se com Robert, eles não viviam mais como marido e mulher, eles viviam na mesma casa, porém naturalmente eles se separaram, eles dormiam já em quartos separados. Ela disse que Robert estava tomando testosterona e também esteroides. Esse tratamento é porque ele estava com baixa testosterona. Isso fez com que ele ficasse agressivo. Ele já era agressivo com ela, só que ele ficou pior. E aí ele agredia ela fisicamente, verbalmente, do nada pegava ela, puxava pelo cabelo, batia na parede. O que vai contra o que Amy, a ex-esposa, acha, porque ela tinha ainda contato com o ex-marido, sabia que ele não estava fazendo reposição nenhuma, que ele ia sim fazer seus exames médicos e estava tudo ok. E durante anos que ela viveu com ele, ele nunca foi agressivo. E além disso, uma das filhas dela, aos 16 anos de idade, foi morar com o casal. Morou 6 meses com eles. E nunca viu entre os dois nenhum relacionamento violento. O que Chase disse é que Robert simplesmente deixou de se interessar por ela. Ela sabia que ele ainda amava Amy, que grande parte do coração dele pertencia à ex-esposa. Ela disse que fez o possível para o casamento ainda continuar vivo, só que ela não conseguiu. Quando Chase depois é inclusive questionada por um repórter, que ela deu uma entrevista, né, e ele diz exatamente isso, que as filhas de Robert disseram que nunca viram uma agressão dele contra ela. E ela disse que óbvio que elas iam falar isso porque ela é tida como a maldosa que entrou na família e destruiu o primeiro casamento. E outra coisa também, gente, ela se achava acima do peso. Só que era assim que Robert gostava dela. Por outro lado, ela não estava feliz assim. Então ela entrou em uma dieta rigorosa, ela cuidou da alimentação, ela fez exercício e ela perdeu mais de 40 quilos. E ela disse que estando magra, Robert não se interessava por ela. Porém, ela estava se sentindo super bem, ela estava com a autoestima lá em cima e disse que parou de viver na sombra do marido. Ela passou a conhecer pessoas novas e foi aí que ela começou a ter vários e vários amantes. Nicole, que morava com ela, dizia que naquela época o pai pegava o turno da noite. E todo dia, quando ele saía para trabalhar, Chase sumia por horas. Ela dizia para a enteada que ela ia para academia, só que ela nunca saía com roupa de academia. E várias vezes a irmãzinha dela, que na época tinha 4 anos de idade, acordava chorando e ficava chorando porque procurava a mãe e a mãe não estava em casa. Nicole não contou de imediato pro pai, ela não queria atrapalhar, ela não queria ser a pessoa que ia estragar o relacionamento. Essa responsabilidade realmente não tinha que ser dela, porém ela teve certeza que Chase estava traindo o pai porque uma vez ela foi usar o computador de Chase, que estava aberto no Facebook, e viu mensagens dela com homens. E essas mensagens eram do tipo sexuais e, pelas palavras dela, nojentas. Então ela achou que sim, que tinha que contar para o pai, e aí ele deu entrada no divórcio. Só que logo ele se arrependeu e ele parou com a papelada, porque, segundo um dos amigos do trabalho dele, um dos bombeiros, Robert dizia que não queria se separar porque ele já tinha acabado com o casamento, e se separar novamente significava que ele ia ficar longe de outra filha, ele não queria ficar longe da filhinha dele. Então ele tentou mais uma vez aquele casamento. Porém, ele ainda achava que a mulher estava traindo ele, e o que ele fez? Ele colocou uma câmera de vigilância na porta da entrada. Até que um dia, isso 12 dias antes da morte dele,
um homem apareceu lá na porta procurando Chase. Chase saiu rapidamente, falou rapidamente com ele que não dava, que ele precisava ir embora, e ele foi embora. Só que aí então o marido viu que ela continuava traindo. E aí, gente, uma semana antes disso acontecer, Robert junto com Chase viajaram até o México. Era para ser uma viagem romântica de reconciliação. Só que ela disse que lá no hotel eles brigaram porque ele achou que ela estava trocando mensagens com um homem. E ela disse que não, que isso não aconteceu. E aí, gente, quando eles voltaram para os Estados Unidos, numa quarta-feira, Robert chegou no amigo dele no trabalho e disse: não tem jeito, agora sim eu vou me separar. E o amigo apoiou isso, dizendo que aquela vida que ele estava levando não dava, né? E aí, quando ele disse pro amigo quarta-feira que realmente ele ia se divorciar, na sexta-feira ele estava morto. Durante o interrogatório, várias vezes ela citava o nome do Michael Garza. Realmente ela disse que eles eram amantes e que eles tinham se conhecido através do Facebook lá em maio, junho de 2016. Ela disse que Mike era alguém que ela poderia desabafar, falar dos problemas dela. Era alguém que ela gostava muito porque dava esse apoio para ela que ela não tinha em casa. 2 horas depois, lá no interrogatório, o sargento foi rígido com ela, dizendo que tinha certeza que ela sabia quem tinha atirado. E ela disse que não sabia. Aí realmente, quando ele foi bem rígido com ela começou a chorar e disse que sim, que sabia quem tinha sido, que tinha sido o Michael Garza. Pois é, minha gente, o amante dela. Só que ela disse uma outra história então. Ela disse que iria no restaurante se encontrar com o marido e Michael ia aparecer lá e brigar com ele. Porque assim, esse Michael não aceitava que ela era abusada pelo marido, que ela sofria violência. Então ia dar um chega pra lá nele. Só que ela disse que enquanto estava dirigindo, esse Mike deu as coordenadas, por isso que ela chegou naquele lugar que carro nenhum vai. E aí, enquanto ela está naquele local, ele aparece e entra no carro dela. Só que ela garantiu que não viu ele com nenhuma espingarda. A arma que tirou a vida de Robert foi uma espingarda. De última hora, ele resolve mudar o plano e ele pede então para ela dizer pro marido que o carro atolou para ele ir até lá. Só que ela, ingênua, fez isso. Ela nunca imaginou que ele estava armado e que ia atirar no marido. É claro que o sargento não acredita nisso, que nem os promotores acreditam nisso, né? Tanto que no dia seguinte ela foi indiciada por ter tirado a vida do Robert. Ela disse que quando Robert se aproximou, ela sentiu a colônia, o perfume que ele estava usando, que era o perfume que ele usou no dia do casamento deles. E para ela aquilo foi bem legal, porque ele nunca mais tinha usado, e ela até fez uma brincadeira com ele. E aí nesse momento ela gritou: pare. E é questionado para ela: como que você gritou pare? Então você sabia que Mike iria atirar? E ela disse que não. Ela disse que só gritou pare porque não queria que Mike batesse nele. E que logo depois disso ela escutou um tiro e que quando ela foi lá atrás do marido, ele já estava sem vida. Inclusive, ela disse que logo quando isso aconteceu, ela telefonou para a polícia, para a emergência, que foi aquele momento que ela fez a ligação, só que logo a ligação foi desligada. Ela disse que Mike pegou o celular dela, desligou e jogou longe. Então, assim, se ela realmente quisesse que aquilo acontecesse, ela não teria telefonado logo em seguida para pedir ajuda. Só que os promotores acreditavam que ela fez isso porque realmente se arrependeu de momento, porém, isso não quer dizer que eles já não estavam planejando. A partir do momento que Chase foi presa e acusada por conspiração em tirar a vida de Robert, a filhinha dela ficou com os pais dela. E agora eles tinham então que procurar o amante, só que o amante estava desaparecido. Ele era caminhoneiro e provavelmente ele pegou a estrada e já estava em outro estado, se não em outro país, né? Porque o Texas faz fronteira com o México. Então, dia 15 de setembro de 2016, depois da cremação do corpo de Robert, fizeram um funeral para ele na igreja. Foi um funeral muito bonito. Ele era um capitão dos bombeiros, então ele foi homenageado como ele deveria ser homenageado. Muitas pessoas falavam palavras bonitas sobre ele. As pessoas só tinham coisas boas para falar do Robert. Foi uma homenagem bonita,
para uma pessoa que todos admiravam. Amy, a ex-esposa que tinha contato com ele, dizia que nos últimos dias ele estava bem abatido, porque ele sabia realmente que agora iria pedir o divórcio. E ele tinha trocado algumas mensagens com ela através do Facebook, e ela até acredita realmente que Chase deveria ter acesso a essas mensagens, porque ele disse uma coisa, que ele ia colocar a casa à venda e ia pedir a custódia da filha na separação. Eles trocaram essas mensagens em um dia, na quinta-feira, e no dia seguinte ele estava morto. As filhas mais velhas tinham uma teoria. Elas acreditavam realmente que Chase se aproximou do pai não por causa de amor, porém sim por causa de dinheiro, né? Ela já teria com ele uma estabilidade financeira que ela não teria com alguém da idade dela. Teria que começar do zero, que é assim que todo mundo faz. E olha só, gente, as filhas mais velhas do Robert eram as beneficiárias em um seguro de vida. O seguro de vida chegava ao valor de 680 mil dólares. Então, se a gente fizer conversão bem por cima mesmo, esse valor seria 3.425.000 reais. Olha só que grana, né? E, gente, olha só. Ela conseguiu convencer Robert a tirar o nome das filhas como beneficiárias e colocar o nome dela. Isso em abril de 2016. Ele perdeu a vida em setembro. O casamento deles não era bom, né? Porém, ela tinha um poder em cima dele, né? E ela conseguiu essa mudança. Então, acreditam que se dessa vez ele estava decidido a pedir o divórcio, que ela viu nas conversas que ele estava, ela não só perderia a pessoa que dava o sustento, a vida boa para ela também perderia aquele dinheirão, né, do seguro de vida. Então ela resolveu tirar a vida dele para ainda por cima ficar com esse dinheiro do seguro de vida. Os promotores desse caso apresentaram no julgamento que eles conseguiram várias evidências digitais. Ela trocou várias mensagens com várias pessoas. Dentre essas pessoas, gente, ela tinha, sabe quantos amantes? 4 amantes. Era muito, né? Pois é. E só com esses amantes ela trocou cerca de 10.000 mensagens, que ficou nítido que para todos eles ela fazia o papel de coitadinha, que ela era abusada pelo marido ou pelo ex-marido. Aquele homem que tocou a campainha da casa dela, que apareceu nas câmeras lá, ele se chama Brad Golden, e ele disse que ela contou para ele que era divorciada desde 2014. Então, quando ele chegou lá e ela disse para ir embora, foi uma surpresa. Ele disse que ela era uma ótima companheira, que ela era boa nas coisas que ela fazia. Sério, gente, disse isso. Ele disse que todo dia ela chegava na casa dele e ficava pelo menos 1 hora lá, entre as 4 e 5 horas da tarde. Era certinho, gente, era diariamente. E quando realmente ela contou das histórias do ex-marido dela, ele não caiu no papinho dela, não. Ele a orientava a ir até a delegacia abrir uma denúncia. E realmente, quando ela foi questionada por que ela não fez isso, ela disse que como ele era bombeiro, como ele era da corporação, ela não queria sujar a carreira dele. O outro amante dela também trocou mensagens com ela. Nessas mensagens, ela deixa bem claro que ela queria que Robert ficasse sem ar em algum incêndio, ou seja, que ele parasse de respirar. E ela, em outro momento, ela escreve: nossa, eu preciso que ele vá embora. E aí se responde para ela: eu não tenho o que fazer, eu não sou mágico. Ela disse: nesse momento é o que eu preciso, de um mágico. E pergunta: o que você precisa para sair desse relacionamento? E ela responde: na verdade, eu estaria melhor sem ele. Eu não posso perder os benefícios, e aí a gente acredita que é financeiro, e não pode perder a custódia da filha. O único amante que deu atenção, que acreditou realmente no que ela disse, inclusive um deles disse que não acreditava em nada do que ela falava, foi o tal do Mike. E o Mike pegou as dores dela, ela trocou uma mensagem com ele dizendo que tinha se decidido, então eles acreditam que isso era: vamos tirar a vida dele, que foi quando ela se encontrou com ele e fez aquela armadilha para o marido. Sobre esse Mike também é importante falar 2 coisas. A primeira coisa é que enquanto ela estava lá no hotel, no México, com o marido, sim, ela estava trocando mensagem com o amante. Era exatamente com esse Mike. Em um momento ela chegou a digitar para ele falando: nossa, a qualquer momento ele vai me pegar aqui. Mike não sabia que depois do plano que eles tinham feito, ela tinha outro plano aquela noite.
ela planejava se encontrar, passar a noite com um outro amante. Dias depois, Mike se entregou, só que ele logo pediu a presença de um advogado, então ele não falou nada para a polícia. O julgamento dele aconteceu antes do julgamento dela e a arma do crime, aquela espingarda, foi localizada perto realmente de onde aconteceu o crime. Ela tinha sido enterrada e um trabalhador que estava escavando ali encontrou. E quando rastrearam aquela espingarda, chegaram à conclusão que o dono dela se chamava Matthew Garza, ou seja, o irmão de Mark. No julgamento, ele disse que pegou aquela arma e entregou para Chase. E aí, olha só que mudança. Ele coloca então que quem estava com a arma era Chase. Ele disse inclusive que naquela noite ele não estava lá com ela. Ele estava na fazenda da família cuidando de uma vaca que estava doente. Só que aí, né, não se sabe se ele não foi mais a fundo nesse álibi, se o advogado dele não se interessou em focar nisso. O júri não acreditou nesse álibi, acredita que realmente foi ele quem atirou em Robert e ele foi considerado então culpado e recebeu a pena de 99 anos de prisão. Agora então faltava o dia do julgamento da Chase. Para a família de Robert, para a ex-esposa e para as filhas escutarem isso foi importante, porque elas acreditavam que quem tinha atirado desde o primeiro momento tinha sido Chase. Porém, aparentemente não fizeram aquele exame que verifica se tem vestígio de pólvora nas mãos, né? Então, como isso foi dito só no julgamento que aconteceu anos depois, nada pôde ser feito. Se Mark tivesse contado essa versão logo quando ele foi preso, acredito que ainda daria tempo deles verificarem se tinha algum vestígio nas mãos dela. E aí, quando chegou o julgamento dela, tudo isso foi exposto. Falaram-se dos amantes, o que já pega mal ali para o júri. O advogado focou que ter amante não é crime. Pode ser errado? Claro que sim, só que não é crime, né? O fato dela ter amante não foi que fez com que Robert perdesse a vida. Durante o julgamento dela, ela não quis falar nada, ela não subiu no banco das testemunhas, porém a polícia tinha todas aquelas gravações do dia do crime. E uma daquelas gravações que passaram para o júri, que foi assim primordial, é que ela está segurando a cabeça entre as mãos e ela diz: "Ah, não, o que foi que eu fiz?" Então isso surgiu como se fosse uma confissão. O júri também considerou ela culpada, lembrando que no caso dela, ela foi acusada de participar do crime. Então ela recebeu a prisão perpétua e poderá pedir liberdade condicional depois de cumprir 30 anos na cadeia. Para a família, aquilo foi realmente um alívio, que realmente, né, se a gente parar para pensar, a culpa maior, mesmo que ela não tenha puxado o gatilho, foi dela. E ela permitiu que Robert caísse naquela armadilha. Até hoje, Chase diz que chora. Ela pensa no Robert todo dia e ela chora o que aconteceu com ele. E um repórter perguntou para ela: "As suas lágrimas são pelo que você fez com sua própria vida ou são lágrimas pelo que você fez com ele?" E ela responde: "As duas coisas." E aí, só para finalizar, gente, aquele seguro de vida, mesmo estando no nome dela, foi anulado, né? Aquele valor foi dividido então para as 3 filhas do Robert e a filhinha dele, a Edson, que também é filha da Chase. Com quem que ela está agora? Então, a mãe da Chase, junto com o padrasto da Chase, conseguiram a guarda compartilhada e eles compartilham a guarda com os pais do Robert, o que é super justo, né? Então é isso, gente. Esse é o caso de hoje. As pessoas falam que eu trago mais casos onde as vítimas são mulheres. Vocês me pontuam isso bastante. E aí agora eu trouxe um outro lado, né? E nessa história toda, realmente eu penso na ex-esposa e nas filhas mais velhas. Elas tiveram que sofrer aquele rompimento do primeiro casamento e agora sofreram a morte do pai, que era uma pessoa que elas tinham como herói. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido aqui esse vídeo até o final. A gente se vê num próximo caso. Eu espero encontrar vocês até lá, que vocês estejam super bem. E se for um momento difícil para vocês, vai passar, tá bom? A gente se vê num próximo caso.